Olá, querido aluno. Nessa aula de hoje, iremos resolver problemas de cálculo do trabalho de uma força constante, ok? Então, vamos lá para a primeira questão. Uma pessoa quer mudar a posição de uma geladeira. Está aqui esse bloquinho preto, ó, representando essa geladeira, ok? E para isso, a empurra fazendo uma força constante e paralela, uma força constante paralela ao chão, ok? Nesse caso, em F aqui está o vetor força, certo? Está o vetor força. Aqui em vermelho, ó, é a representação do vetor força. O problema fala que é 60 newtons, essa força aplicada na geladeira, ok? Enquanto que o deslocamento, ó, é esse vetor em verde. Ele é de 5 metros. No caso, ó, a força e o vetor deslocamento é a mesma direção, ok? Visto que são paralelos, né? Como o problema fala, que a força é aplicada paralela ao chão, ok? Por isso que ele dá o cosseno de 0, porque entre esses dois ângulos aqui, ou perdão, entre esses dois vetores, o ângulo é 0, certo? Então, cálculo dessa força aí, ó, do trabalho dessa força, né? É o que? É o módulo da força vezes o deslocamento vezes o cosseno de alfa. A força é 60 newtons, ok? O deslocamento é 5 metros. A alfa, nesse caso, é 0, ok? É o ângulo entre os dois vetores, certo? Pronto. Aqui é só calcular, ó. 60 vezes 5, cosseno de 0 é 1. 60 vezes 5 é 300, ok? A unidade de trabalho, nesse caso, é o joule, certo? É isso, pessoal. O trabalho realizado por essa força de 60 newtons é exatamente 300 joules. Vamos para uma próxima questão. Uma força aplicada em um ângulo de 60 graus, ok? Ângulo de 60 graus. Desloca o corpo de massa 400 gramas e o deslocamento é 20 metros. Obtém-se assim uma aceleração de 4 metros por segundo. O problema ainda dá o cosseno de 60, que é igual a mesmo, e pede o trabalho realizado. Ok, ó. Vamos lá, né? Esse vetor em vermelho aqui, galera, é a força, ok? O vetor força, ó. Certo? Mas nesse caso eu não tenho o módulo dessa força, certo? E aqui é o vetor deslocamento. Ok? Nesse caso, o deslocamento, o módulo é 20 metros, certo? O ângulo entre essa força e o deslocamento é 60 graus, ok? É isso que o problema fala. Aí como é que a gente faz, né, para resolver? Novamente, pessoal, a definição de trabalho, tá? O trabalho da força F é o que? É o módulo da força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, força e deslocamento. A força não temos o módulo da força, ok? Temos o deslocamento, que é 20 metros, certo? E o alfa é 60, ok? Então fica cosseno de 60. F 20, cosseno de 60. O problema dá, ó, nesse caso é meio, ok? A depender da questão, se deve saber, tá? O cosseno dos ângulos notáveis. Cosseno de 30, cosseno de 60, cosseno de 45 e cosseno de 0, tá? Às vezes a questão não dá, e você tem que saber pelo menos isso para resolver, visto que na fórmula, ó, aparece sempre cosseno, certo? Então, o módulo da força eu não tenho, mas eu posso aplicar o que? A segunda lei de Newton, no caso, né? Que, ó, ele tem uma aceleração. O problema dele é 4 metros por segundo ao quadrado. E a massa, ó, que é 400 gramas. O problema também dá. Aí eu uso o que? Para achar a força, o módulo da força, ó, a segunda
lei de Newton, ok? Que relaciona a força com a massa e a aceleração. Porém, para usar essa fórmula aqui, pessoal, a segunda lei de Newton, a massa tem que estar em quilograma e aqui está em grama. Para me transformar é só dividir por 1000, ok? Então, ó, 400 dividido por 1000, eu corto 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, fica 4 décimos quilogramas, ok? Sempre, tá? Nunca esquece. Para usar a segunda lei de Newton, a massa tem que estar em quilograma. Então, ó, a massa fica, ó, 4 décimos, certo? E a aceleração é 4, ok? 4 vezes 4, 16, sobre 10 newtons, ok? É a unidade de medida para força. Pronto, nós achamos. A força, nesse caso, tem módulo 16 sobre 10, ou seja, 1,6, né? Então, eu venho aqui, ó, e termino minha conta, tá? Já que eu achei a força, ó, no lugar de F, eu substituo por 16 sobre 10. E continuo a conta. Pronto, aqui é só simplificar, né? Isso, ó. Eu posso dividir aqui por 10, ó. Ok? E simplifico, né? Fica 2 vezes meio. Aqui eu corto esse 2 com esse. E o trabalho é exatamente 16 joules, ok? E é isso, pessoal. Deve se ater a isso, né? A questão da fórmula. Quando o trabalho é constante, ó, usa sempre essa fórmula, tá? Ok? Na primeira questão, ó, eu usei a mesma fórmula, tá? É a definição de trabalho, certo? É força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois vetores, força e deslocamento. Então é isso. Não perca o próximo vídeo, onde eu irei resolver o cálculo do trabalho para os casos em que a força não é constante, certo? E sim variável. Até mais. Tchau, tchau.